Nos mais de 100 anos da história do Cruzeiro, o time já teve diversos ídolos na história. Os exemplos são diversos, de várias e várias décadas. Fábio, Raul Plasma, Léo, Dirceu Lopes, Piazza, dentre outros jogadores. No setor ofensivo, também tivemos exímios atacantes que marcaram o seu nome na história do futebol e também com a camisa azul celeste. Os mais atuais, nós temos Marcelo Moreno. Para outros da década de 90, Marcelo Ramos, por exemplo. Mas para quem é mais antigo ainda, nós temos Eduardo Gonçalves, mais conhecido como Tostão. Simplesmente o maior artilheiro da história do clube. Com mais de 200 gols marcados com a camisa azul celeste, o jogador fez história ao lado de outros grandes jogadores que posteriormente iriam se tornar ídolos do Cruzeiro. Tostão foi um jogador que despontou na metade dos anos 60, jogou muita bola, sendo inclusive até ser campeão do mundo em 1970 com a seleção brasileira. Infelizmente, sua carreira teve um curto período, visto que ele teve um problema na retícula do olho esquerdo que impediu dele jogar futebol. Hoje eu vou contar a história desse grande jogador que não fez só história na equipe do Cruzeiro, mas também fez história no futebol brasileiro. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal e também deixasse o seu like. Antes de virar Tostão, o Eduardo Gonçalves de Andrade era Edu e jogava nas peladas do conjunto habitacional de Iapi, em Belo Horizonte. Foi lá que ganhou o apelido de Tostão, pelo forte físico mirrado e pela baixa estatura. Mesmo assim, o garoto era incrível com a bola nos pés, principalmente quando passou a atuar na ponta esquerda com dribles, agilidade, chutes precisos e visão de jogo impecável. O tempo foi passando e o garoto foi tentar a sorte no América Mineiro, depois de frequentar o time de futsal e a equipe júnior do Cruzeiro. No América, time de coração de seus pais, Tostão ficou muito pouco e não foi devidamente aproveitado pelo clube, o que fez o Cruzeiro contratar novamente o craque prodígio, que iria para a Raposa já em 1964, para, enfim, começar a fazer história. Foi a partir de 1964 que muita coisa iria mudar na equipe do Cruzeiro. Naquela época, o futebol brasileiro era dominado basicamente pelas potências de Rio e também de São Paulo. Botafogo, Santos, Palmeiras, Fluminense, esses clubes eles tinham um maior reconhecimento. E Minas Gerais era basicamente deixada de lado. Foi então que o Cruzeiro montou um elenco muito forte que posteriormente iria ser não só pentacampeão mineiro seguido, mas também ia ser campeão brasileiro em 1966, com jogadores que depois iriam se tornar grandes ídolos do clube. Dirceu Lopes, Piazza, Natal, Tostão e também Raul Plasma. Esses jogadores basicamente conquistaram tudo o que veio pela frente. Já no ano de 1965, o Cruzeiro conquistou o primeiro Campeonato Mineiro dos 5 que iria conquistar, que foi o primeiro também da era Mineirão. Mineirão que tinha acabado de ser construído. O time que, logicamente, depois iria ser pentacampeão mineiro, em 66, teria talvez o seu maior desafio e também a sua maior conquista. E a primeira grande conquista da história do Cruzeiro, que seria a Taça Brasil de 1966. Como campeão mineiro, o Cruzeiro entrou na principal competição do país na decisão do Grupo Centro. Contra o Americano do Rio de Janeiro, venceu os 2 jogos por 4-0 no Rio e 6-1 em Minas. Na fase seguinte, o time encarou o Grêmio, vencedor do Grupo Sul. Depois de um empate sem gols no jogo de ida em Porto Alegre, o Cruzeiro venceu o tricolor por 2-1 em Minas Gerais e garantiu a classificação. Na semifinal, outro tricolor, o Fluminense. Tostão e companhia não ligaram para a pressão e venceram os 2 jogos por 1-0 em Minas e 3-1 no Rio, colocando pela primeira vez na história um clube de Minas na final da Taça Brasil. Mas o adversário seria o terrível Santos, que tinha todo o favoritismo para ficar com o hexacampeonato. No final, ela foi disputada o primeiro confronto no Mineirão. E por lá, o Santos tinha um esquadrão excelente, com Doval, Zito, Gilmar, Pelé, Pepe, jogadores que tinham ganhado tudo anteriormente, que estavam em busca do seu 6º título seguido da Taça Brasil. Porém, o Cruzeiro se impôs muito mais do que o time santista, aplicando uma sonora goleada de 6-2, colocou o time do Santos de Pelé na roda. No jogo de volta na Vila Belmiro, o Santos começou ganhando o jogo ainda no primeiro tempo por 2-0. O fato curioso é que, no intervalo, os 2 times do vestiário, o presidente do Santos foi até o vestiário do Cruzeiro para já marcar com o presidente do Cruzeiro uma eventual terceira partida, já definindo qual seria o estádio, um campo neutro e o horário.
O presidente do Cruzeiro expulsou o presidente do Santos, colocou ainda mais motivação e fogo nos jogadores do Cruzeiro para irem até campo e virarem o jogo. Isso aconteceu. O Cruzeiro virou o jogo para 3-2. O 2-2 já era o suficiente, mas o time queria ganhar mais uma vez. Pela primeira vez na história, um clube mineiro era campeão brasileiro do torneio. Tostão, logicamente, com essa conquista, ganhou muito reconhecimento, assim como os seus outros jogadores. Por lá também, Tostão, paralelo a isso, ele recebeu suas primeiras convocações para a seleção brasileira. Ele, basicamente, estava no elenco para a Copa do Mundo de 66, que foi disputada na Inglaterra. Por lá teve sorte, visto que aquele plantel, que foi composto por 44 jogadores, no começo, antes da Copa, ela foi cortando, e o Tostão ele acabou se encaixando entre os 22, com apenas 19 anos de idade. E teve um gol marcado, o jogo contra a Hungria, onde a seleção brasileira acabou perdendo por 3-1, que foi o segundo jogo da seleção, que seria eliminado logo na primeira fase do torneio. Ali naquela conquista, o Cruzeiro mudava para sempre a ordem do cenário futebolístico nacional, que passaria a olhar também para Minas Gerais e não só para Rio e São Paulo. A importância do título foi tão grande que o torneio São Paulo de 67 passaria a incluir também as equipes de Minas Gerais e outros estados, dando origem ao torneio Roberto Gomes Pedrosa. Os azuis de Belo Horizonte estavam no topo, com o Tostão regendo a orquestra. Pelo Cruzeiro, o Tostão ele seguia como artilheiro absoluto, que era mineiro, e colecionava títulos estaduais. Basicamente, ele era uma figurinha carimbada já para a seleção brasileira, que ia disputar a Copa de 70 no México. Inclusive, ele disputou as eliminatórias para o torneio. Porém, em 1969, aconteceu um drama que mudaria para sempre a carreira do craque. Em uma partida contra o Corinthians, pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa, um chute violentíssimo do zagueiro alvinegro Ditão acertou o olho esquerdo de Tostão, provocando um deslocamento de retina. O jogador ficou parado por um longo tempo, justo às vésperas da Copa do Mundo. Tostão, que naquela época tinha somente 22 anos, ele foi para Houston, nos Estados Unidos, e passou por uma minuciosa cirurgia. A princípio, ela foi um sucesso. E Tostão estava disponível, então, o técnico da seleção Zagallo para a disputa da Copa do Mundo 70. Muitos duvidavam que ele repetiria o sucesso dos outros anos. Mas Zagallo acreditou no baixinho e o levou ao Mundial, que foi uma sábia decisão. Durante os preparativos para a Copa do Mundo de 70 no México, tivemos um outro fato que é muito interessante e que pouca gente fala de Tostão. Tostão, quando ele tinha 6 anos de idade, ele sofreu um acidente que acabou machucando a unha direita do pé dele. Isso impossibilitou ele de chutar com a perna direita e fez com que ele chutasse com a perna esquerda, basicamente se tornando um dos maiores pontas esquerdas que o futebol brasileiro já tinha. Porém, o preparador físico da seleção brasileira fez com que o Tostão ele perdesse esse medo e o convenceu a chutar diariamente cerca de 200 chutes por dia. Com isso, o Tostão ele acabou virando um ambidestro. Acabou perdendo o medo de chutar com a perna direita, mesmo ele sendo canhoto. Durante a Copa do Mundo, a seleção brasileira ganhou todos os jogos que teve pela frente. Tchecoslováquia, Romênia, Inglaterra, Peru, Uruguai e a final contra a Itália. Nas quartas de final, o Tostão ele acabou fazendo 2 gols, onde o Brasil acabou ganhando por 4-2 do Peru. Mas mesmo assim foi uma atuação de gala, onde ele jogou ao lado de grandes jogadores, compondo aqueles 4 ideais do meio para frente. Ele, Rivelino, Pelé e também o Jairzinho. Fora também Gerson, Clodoaldo, Brito, Carlos Alberto Torres, Everaldo e também nós tínhamos o goleiro Félix. Uma seleção fantástica, considerada para muitos a maior da história do futebol. Depois da Copa, o Tostão ele passou a ser desejado por todos os clubes do país, além de ostentar o status de ídolo incondicional do Cruzeiro e também da nação. Porém, no time azul, Tostão já não estava mais feliz como antigamente, vivia insatisfeito com os esquemas e táticas da equipe. Isso motivou a trocar seu querido Cruzeiro pelo Vasco em 1972 por 3,5 milhões de cruzeiros, cifra recorde na época. Pelo clube dos maltinos, Tostão encheu a torcida de esperança, mas o genial jogador não teve tempo de repetir suas jogadas e lances magistrais, pois uma inflamação no olho esquerdo o obrigou a voltar a Houston para checar qual era o problema. Dos médicos, Tostão recebeu a notícia que tanto temia: teria que parar de jogar ou então ficaria cego. Aos 27 anos, o craque pendurava de vez as chuteiras para a tristeza de milhões de brasileiros e amantes do futebol. Após pendurar as chuteiras em 1973, Tostão investiu nos estudos e se formou como médico,
optou por uma vida mais simples em Minas, exercendo a profissão e anos depois virando um dos maiores comentaristas esportivos do Brasil ao assinar colunas de jornais, escrever livros e também falar com propriedade sobre o esporte mais popular do planeta. Tostão foi um craque dentro e fora de campo. Vai deixar saudades e deixou muitos feitos históricos, atuações impecáveis e também uma idolatria eterna no Cruzeiro e também na seleção brasileira. Ainda hoje, sendo o maior artilheiro da história do Cruzeiro, com 242 gols e pela seleção com números absurdos, 65 jogos e 36 gols marcados. Foi um jogador que foi mais que valioso na história do futebol mundial. Foi um craque imortal.